Paz de Jesus, o amor de Maria, a graça, o poder e a força do Espírito Santo nas nossas vidas. É com muita alegria, amados irmãos e irmãs, que todos os dias partilhamos da palavra de Deus, porque todos os dias comungamos-as, porque sabemos que ela é luz e caminho que nos leva à salvação. E hoje, 9 de novembro de 2020, vamos meditar o Evangelho que está escrito no livro de João. João capítulo 2, versículos do 13 ao 22. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transformem a casa do meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então, os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu as levantarás em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. E então, os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu a levantarás em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Deus. E nesse dia, amados irmãos e irmãs, Jesus fala que o corpo de Jesus é o novo templo. O seu corpo é o alimento. O seu corpo é o que nos fortalece. Na comunhão que temos com o corpo, com o sangue, com a alma e a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos fortalece para viver num mundo cheio de conflitos e batalhas. E o Senhor, nesse dia, quando ele entra no templo e vê os cambistas, as pessoas fazerem da casa de Deus, do templo do Senhor, um comércio, ele faz um chicote e repreende a todos, dizendo que o zelo na casa do Senhor o consome. Que nós possamos, nesse dia de hoje, quando Jesus fala do seu corpo, porque o templo que Jesus fala não é aquele templo ornamental. Jesus fala do templo do Espírito Santo, da morada de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nós possamos
ser consumidos pelo amor de Deus, que nós possamos ter zelo na palavra de Deus, no alimento que nos dá vida, que é a Santa Eucaristia, que hoje nos é dada. Hoje recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor através da Santa Eucaristia. E é ela que nos fortalece, que nos faz todos os dias sermos criaturas novas, renovadas pelo seu Espírito Santo. Que nesse dia de hoje o Senhor possa nos fortalecer, possa nos ajudar a sermos homens e mulheres de Deus, fortalecidos com o seu corpo, com o seu sangue, com sua alma e a sua divindade, instituída na Santa Eucaristia. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus seja luz na nossa vida e na nossa caminhada de fé. Fique na paz.